Na última parte da série de vídeos sobre a lore do cenário de RPG de Vampira Máscara, nós vimos que Caim, o primeiro vampiro, estava apaixonadíssimo por Zilá e ele havia abraçado Zilá, transformado ela em um vampiro, e ainda assim Zilá não correspondeu ao amor de Caim. E então Caim foi procurar a mítica figura da anciã para saber como é que ele poderia conquistar o amor de Zilá. E aí ele é enganado e acaba sendo submetido a um laço de sangue com a velha, que acaba forçando Caim a abraçá-la, a transformá-la em um vampiro também. Mas a velha ensinou para Caim os princípios do laço de sangue. Disse para ele que o seu sangue era poderoso o suficiente para unir ele com qualquer outra pessoa, contanto que essa outra pessoa bebesse de seu sangue. Assim como o próprio Caim estava ligado à anciã. E a descoberta do laço de sangue fez com que Zilá se casasse com Caim. Ainda que Caim estivesse submetido ao laço de sangue com a anciã, com a velha, e acabasse por assim desejar a velha também. Mas Caim era sábio e ele ficou 1 ano e 1 dia sem beber o sangue da anciã. E o laço de sangue, ele precisa ser renovado. Por 1 ano e 1 dia, Caim, ele ficou a serviço da anciã, fazendo tudo o que ela pedia e desejava. Até que um dia, quando ele percebeu que o laço de sangue entre os dois havia se encerrado quase que totalmente e a velha não havia renovado os votos, Caim então resolveu enganar a velha. Ele disse que havia sonhado que os seus filhos desejavam o sangue dele e, então, com receio de que algumas de suas crias viesse a atacá-lo, ele perguntou à velha o que fazer para deixar a cria dele na linha. E a velha prontamente atendeu os desejos de Caim, pois ela tinha receio também de que Caim fosse morto por algum de suas crias. E então, ela arrancou o galho de uma árvore e o afiou em uma estaca. E então disse a Caim: pegue essa estaca e crave no coração da sua cria rebelde. Isso fará com que ela fique imobilizada. Em Vampira Máscara, uma estaca, quando ela é cravada no coração de um vampiro, ela não elimina o vampiro, mas faz com que ele fique paralisado, imóvel. Caim então agradeceu a anciã e, com um movimento extremamente rápido, ele tomou a estaca da mão dela e cravou no coração dela. Nesse exato momento, o laço de sangue com a velha foi totalmente quebrado e Caim deixou a velha ali imobilizada com a estaca em seu coração, esperando que o sol nascesse. Agora então, nós teremos 3 crias de Caim, a segunda geração de vampiros, que coexistiam na cidade de Enoque, a antiga cidade de Ubar. O próprio Enoque, que é o antigo rei de Ubar, que cedeu o trono a Caim, Zilá, o amor de Caim, e Irad, o forte, o primeiro irmão de Enoque e líder dos exércitos de Caim. E esses 3, por sua vez, descobriram a maneira pelo qual eles poderiam também criar as suas próprias crias. E então, eles promoveram a criação dos seus descendentes. Eles abraçaram 13 seres humanos, criando assim 13 vampiros, a terceira geração de vampiros. Os 13 vampiros que dariam origem aos 13 clãs originais de vampiro. E nenhum desses clãs era Tremé, tá? Caim então declarou que ninguém mais criaria outro vampiro, que ali cessasse. E assim todos eles obedeceram. E a cidade de Enoque prosperou, a primeira cidade dos vampiros. E Caim ajudou muito aquela cidade a prosperar. Afinal de contas, ele trouxe o conhecimento de todos os lugares por onde ele andou nas terras de Nod, incluindo toda a sua sabedoria enquanto agricultor, fazendo com que Enoque possuísse lindos e belíssimos bosques. Fora que essas técnicas agrícolas fizeram com que a cidade prosperasse economicamente. E os 13 netos de Caim, a terceira geração, também ajudaram muito, criando estátuas, templos, bibliotecas.
e o grande palácio de 5 andares, onde Caim governava sentado em seu trono de marfim. Até que veio o dilúvio. O grande dilúvio que causou uma inundação no planeta Terra inteiro, que destruiu tanto a primeira cidade como toda a humanidade, com a exceção de Noé e sua família. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é colocado que o dilúvio foi enviado graças à enorme quantidade de pecados que a humanidade estava fazendo. E a humanidade já não tinha mais jeito, precisava ser resetada. Porém, os livros antigos e escritos que os vampiros possuem contam que grande parte do motivo pelo qual Deus ter enviado o dilúvio foi por conta das ações que os vampiros estavam cometendo na primeira cidade. O reinado dos vampiros ali estava meio que tratando os seres humanos ali presentes como gado, como seres muito inferiores, e afinal de contas os seres humanos são a maior criação de Deus. Existe também uma história mais antiga que conta que os seres humanos se rebelaram contra Deus, graças aos anjos caídos. Existe uma narrativa que houve uma guerra no céu, em que Lúcifer liderou uma grande quantidade de anjos em amor à humanidade contra Deus. Parece que um dos anjos havia feito uma premonição de que a humanidade passaria por um desastre gigantesco. E Lúcifer, que amava a humanidade, queria impedir isso, mas aquilo ia contra os desígnios do próprio Deus. Então, ele, com muitos anjos que amavam a humanidade como ele, se rebelaram. Anjo lutou contra anjo, mas não havia tanto caos e destruição. Porém, quando Caim comete o primeiro assassinato, eliminando seu irmão, é descoberto a morte. E aí a coisa complica. Os anjos passam a ser altamente violentos e a eliminar uns aos outros no céu. Ao fim dessa guerra, Lúcifer e os rebeldes são banidos. No inferno é criado o abismo, que é para onde esses anjos são enviados. Mas Lúcifer consegue escapar e ele ensina feitiçaria para muitos humanos. Feitiçaria é essa que faz com que alguns humanos consigam trazer alguns dos líderes dos exércitos dos anjos que apoiaram Lúcifer de volta para a Terra. Só que esses anjos já estão totalmente com a mente deformada pelo tempo que eles passaram no abismo. E assim eles se tornam demônios poderosíssimos. Foram invocados 666 demônios, chamados aqui de terrestres ou Earthbounds, criaturas de enorme poder que só conseguem ficar aqui na Terra enquanto estiverem presos a uma vasta imensidão de terra. Ou seja, era muita coisa acontecendo e Deus precisava fazer alguma coisa. Mas essa história dos terrestres e dos Earthbounds nós vamos ver melhor quando a gente começar a falar de Demônio à Queda, outro RPG, e também de alguns Earthbounds que aparecem na lore de Vampiro à Máscara. O fato é que o dilúvio veio por todos esses motivos. E o dilúvio mudou tudo. Afinal de contas, ele destruiu tanto a primeira cidade, a cidade de Enoque, quanto todos os filhos de Sete, a humanidade. Sete aqui é o substituto de Abel, terceiro filho de Adão e Eva, que deu origem à humanidade. E com isso, Caim ficou desanimado e desapareceu, deixando a segunda e a terceira geração à própria sorte. Eles até foram em busca do pai sombrio, mas quando o encontraram, Caim estava tão triste, tão decepcionado, que mandou todos eles embora. E é aí aonde a gente tem início a Jihad, a luta eterna entre os vampiros, onde irmão vai matar irmão, igual Caim matou Abel. E então, as crias da segunda geração, a terceira geração, que agora a gente vai chamar de antediluvianos, já que sobreviveram ao dilúvio, eles eliminam Zilá, Irad e Enoque. Os motivos são incertos e cada clã conta uma história diferente, e a gente vai ver isso mais pra frente. O fato é que Caim acabou descobrindo que a terceira geração eliminou a segunda geração, e ele vai de encontro à terceira geração, os antediluvianos, que haviam construído uma outra cidade, a segunda cidade. E sem o conhecimento deles, Caim amaldiçoou um por um, que hoje são as fraquezas de cada um dos clãs de vampiro. E agora, o que aconteceu na segunda cidade é papo para outro vídeo.